Eu acho que eu era muito fantasiosa, muito romântica. Normal, Eu não pensava assim nas consequências, né? Mas eu não me arrependo, não. Tem um fio aqui bem... Então, você dá um beijo? Eles querem que a gente filmar um beijo nisso aqui. Tem um negócio aqui, esse fio aí, eu tenho que arrancar. Eu tiro ele, tá bom? Então aqui, Euler, foi essa árvore linda. Então você me dá um beijo, então, tá bom? Eu me lembro muito bem que havia na época uma piada que dizia o seguinte: os animais estavam todos fugindo da floresta. Aí alguém para o macaco e diz assim: por que você está fugindo da floresta? Porque estão matando todos os elefantes lá dentro. Mas você não é macaco, você não é elefante, você é macaco. Sim, mas até provar que eu não sou. Ou seja, a arbitrariedade era muito grande, né? E então as pessoas tinham que fugir. As famílias, filhos que optaram pela resistência, que optaram, por exemplo, para guerrilhas ou para movimentos movimentos resistentes à ditadura, tinham que romper as relações familiares, né? Então tinham que sair, não podiam ficar mais na família porque poderiam ser presos, e ser presos, ser torturados. Então houve muito afastamento das famílias, houve muita migrações, né? Gente que ia para um lugar, ia para o outro. Da Áurea, que é a minha irmã, que me apresentou, né, o Euler, que é meu companheiro de quase 50 anos. E quando começou toda a nossa história, né, de amor e de política. Áurea? Oi! Coisa boa, né? A nossa família é mineira, né? Meus pais são mineiros, né? Descendentes de baianos e sergipanos, né? Vieram para São Sebastião do Paraíso, Minas Gerais, e se conheceram lá. Minha mãe era professora primária e meu pai foi de tudo na vida um pouco, né? Penso que foi uma história heróica também da parte do meu pai, porque criar 14 filhos, né? Naquela época não era fácil, e ele conseguiu, junto com a minha mãe, que era muito religiosa e se negava a qualquer método de anticoncepção. Por isso que chegou
a ter 18 gestações, mas 14 é que realmente vingaram, vamos dizer assim. Sistema de criação era uma família muito unida. Nossa família é uma família respeitada, né? Todos. Meu pai tinha uma moral, todos nós tínhamos uma moral muito forte, um sistema muito duro e uma família muito fechada. E sabe o que tinha também? Tinha um chicote de couro cru. Chamava rei. Chamava rei. Rapaz, só que o chicote era usado para bater em nós, rapaz. Eu apanhei de chicote. Todo dia eu apanhava. Impressionante. Era chicote todo. Do meu pai, rapaz. Meu corpo era cortado de chicote. Meu pai era muito polêmico, muito encrenqueiro. Assim, encrenqueiro do mundo de político, né? Em Piracanjuba, meu pai era um peão de boiadeiro. Lá chegava 2 jornais em Piracanjuba, naquela corrutelazinha. Um era para a prefeitura, o outro é do meu pai. É o cara mais informado e mais polêmico do mundo. Era o dia inteirinho debatendo. Talvez seja isso que eu aprendi sem querer, essa questão de ficar debatendo. Na maciota. Quando eu vim de Piracanjuba, em 64, me matriculei aqui nesse colégio. E aqui que eu tive, digamos assim, o começo da minha ação política. Porque quando deram o golpe em 64, eu escrevi uma redação, inclusive, condenando e escrevendo o golpe sujo de 1º de abril. E essa redação deu uma celeuma aqui nesse colégio, a diretoria intercedeu e eu passei a ser um perseguido porque eu escrevi essa redação criticando o golpe sujo de 1º de abril. Eu tinha o quê? Eu tinha 15 anos de idade, né? 15 anos. Já era encrenqueiro. Então, o movimento 68, o movimento estudantil, foi muito forte. E a Isaura, ela é 7 anos mais nova. Ainda na infância participava de tudo. E também participava de todo esse movimento, muitas passeatas. Eles iam, né? Então, nós levávamos os irmãos mais novos. Com a adolescência e com a minha entrada na juventude estudantil católica, eu já fui me descolando dessa rigidez do ponto de vista de ser pecado ou não, e comecei a me apegar a uma lógica de Cristo libertador. O movimento estudantil naquela época foi muito importante nessa fase da história do Brasil, né? Na fase da ditadura militar. E eu era secundarista, né? Então, era aqueles estudantes que iam para a rua para falar aquilo que os jornais não podiam falar, né? Naquela época. Então, naquela época havia muita censura. E como começaram muitas prisões, muitas delações, muitas mortes de colegas e tal, então a coisa foi radicalizando. Eu tinha um amigo que era o Jackson. O Jackson era também de Piracanjuba e ele era do Grêmio de Goiânia. E ele veio aqui comigo particularmos uma ação de pichar a cidade contra a ditadura naquela época, né? A baixa ditadura, pichar os muros e tudo mais. Ele veio aqui me convencer. Aí nós sentamos aqui, aí ele disse assim para mim, Euler, eu quero te convidar para você entrar numa organização revolucionária. Você é um revolucionário, ele dizia assim, né? Mas você não sabe disso ainda. Ele disse assim, no Brasil tem 3 grandes organizações nacionais que enfrentam o regime militar de forma organizada. Naquela época ele dizia o Partido Comunista Brasileiro,
que obedece à Rússia. Partido Comunista do Brasil, que obedece à China. Ele dizia assim, nada disso era verdadeiro, mas ele dizia, a opinião dele era essa. E tem a Ação Popular, que é genuinamente nacional, patriótica. Eu falei, então eu sou dessa organização. Aí eu filiei na Ação Popular. Depois vim saber que era uma organização católica, que tinha origem católica, mas revolucionária. Então nós saímos na rua, a gente que programava a passeata, e nós aí já entrou naquela fase mesmo do golpe militar, né? Então nós vimos que nós tínhamos um papel importante. E quando foi em 68, na manifestação que tivemos na Praça do Bandeirante, aí tentaram me assassinar e aí começou a perseguição mais grave com a minha família e eu acabei tendo que sair de Goiás, fui para o Rio de Janeiro e ali desenvolvi um trabalho também no Rio, São Paulo, onde eu fui preso também em São Paulo, fui preso depois no Rio de Janeiro, fui preso em vários lugares desse Brasil afora na luta do movimento estudantil. Eu era um revolucionário que precisava de uma pessoa para ir em Goiânia levar uma carta para tirar a minha irmã de uma situação perigosa que ela estava lá. Ela havia sido muito torturada, tinha 38 quilos, com pneumonia, foi levada para casa dos meus pais para morrer lá. Queriam tirar a minha irmã, que era Marina, e precisava de alguém fazer isso. Um dos fatos que ela contou foi que após 10 dias de tortura, localizaram para ela uma torneira, pediram para ela pôr a mão, ela estava vedada aqui com uma venda nos olhos, não? E puseram a mão no chão, falaram, ó, aqui fica a toalha e aqui fica um sabão, você pode tomar banho. E aí ela ficou lá meia hora tomando aquele banho delicioso, água fria, mas nem importava. Então ela localizou a toalha e jogou a toalha em cima do corpo. A hora que ela jogou a toalha em cima do corpo, ela estava suja de merda. Merda mesmo, é isso que vocês estão escutando. Não? E não foi só isso. Aí foi uma gargalhada generalizada. Ela estava com uma plateia vendo ela tomar banho e chegar a esse ponto da toalha. O Onestino Guimarães era um dirigente da UNE, também do movimento clandestino, de resistência ao regime militar. Conversei com o Onestino e precisava mandar uma pessoa insuspeita, porque a minha casa em Goiânia era muito vigiada, muito controlada pela polícia, pela história nossa de atuação política em Goiânia. Então, o Onestino Guimarães falou, olha, lá em Campinas, São Paulo, eu tenho um contato com os seminaristas. Eu creio que por ali vamos achar alguma pessoa que possa ajudar a fazer essa ajuda para tirar sua irmã de Goiânia. Nós tomamos uma decisão de tirar a Marina de Goiânia e mandar para o Chile. Nós almoçamos juntos, eu fui lavar a louça, é bem isso que eu conheci o Euler. Eu fui lavar a louça, de repente alguém começa a ler para mim, atrás de mim, assim, As Mulheres, com um livrinho vermelho. As Mulheres. Eu virei, quem era? Um rapazinho magro, alto, de olho azul. Quem que você é? Eu sou o Paulo. Falei, Paulo, tudo bem, tá? Você não é para estar aí lavando louça, porque dentre as mulheres revolucionárias, e começou a ler toda a citação do Mao Tse-tung sobre as mulheres. Eu adorei, né? Larguei os pratos na hora, falei, tudo bem, então vocês se viram aí. Passei o ano de 69 na China. Então ali eu participei do final da grande Revolução Cultural Proletária, ali nas ruas de Pequim. Eu andava com a abraçadeira vermelha, no meio dos guardas vermelhos, livrinho vermelho nas ruas de Pequim. Tadao mendigo doer, Mao Tu-si Wanzue, Mao Tu-si Wanzue, Wanzue. Quer dizer, viva o presidente Mao. Tadao mendigo doer, quer dizer, abaixo o imperialismo americano, entendeu? Então a Áurea me apresenta o irmão dela, o Batista.
Quando eu vi o Batista, um jovem, para levar aquela carta para minha irmã, e depois a minha irmã viria no rastro daquela carta, era uma situação complicada. Mas, em todo caso, ele decidiu ir lá. Fechamos aquilo, tudo bem. Quando eu venho aqui para trazer a carta para ele levar... Aí o Batista falou assim, olha, eu também não posso por causa disso, mas eu tenho uma pessoa que pode ir que não vai gerar nenhum problema, assim, de desconfiança, de nada. Eu disse, mas quem é essa pessoa? Aí contou a ficha da Isaura, que ela era uma jovem da Juventude Estudantil Católica, fazia um trabalho eclesial, um trabalho comunitário, muito jovem. Quantos anos tem? 18 anos. Gente, menina, 18 anos. Eu fiquei assim relutante, saber se ela ia ou não ia, mas aí nós achamos que ela era a pessoa melhor, porque ela não tinha nada assim ainda que a comprometesse, né? Falei, mas o que você vai dizer para tua mãe? Não, eu vou dizer que eu fui a São Paulo numa reunião com os colegas, os amigos, as amigas. Aí, novamente, a dúvida. Falei, mas que menina é essa? A mãe nem sabe onde ela vai? E eu falei para minha mãe que eu ia para São Paulo, eu tinha 18 anos, mas, na verdade, fui para Goiás. Lá em Goiânia foi que ela descobriu quem era aquele cidadão que mandou uma carta para ela. Ela queria muito me encontrar, aquele jovem. Eu tinha 24 anos, embora parecesse que eu tivesse 50 na minha cabeça, eu tinha 24 anos, um menino também. O que é um cara de 24 anos hoje? Quando me pediram para levar as cartas, eu tinha 18 anos de idade. E eu cheguei na casa dele e comecei a entender quem era aquela pessoa. O que ela representava para a família, né? E eu não sabia toda a história. Eu não sabia que ele era perigoso porque tentaram matá-lo, né? Que ele era muito agitador. Eu não conhecia esse lado do Euler, agitador de massas. Aí quando ela voltou, trouxe as notícias de Goiânia. E também muito simpática, querendo conversar comigo, mas eu não abria. Era fechadão. Conversei com ela e também desapareci do mapa. Depois de um certo tempo, passou não sei quantos meses, eu precisei fazer um tratamento dentário. Eis que a organização Ação Popular consegue um dentista para tratar dos meus dentes. Aí eu novamente fui solicitada para levá-lo ao dentista. Ela ficou encarregada de me levar ao dentista, que era o irmão dela, que morava em Jundiaí. Então foi nesse vai e vem que nós começamos a namorar. Como é que tá, dona Maria? O que você tá fazendo aqui essas coisas? Tudo bem? Firme, querida. Eu sou vizinho deles aí há 45 anos. Tava contando pra eles quando eu sumi, né? Que eu tive que ir embora. Pois é. Na época da ditadura. Nunca mais... É mesmo? Eu estava nessa época na Bahia, no interior da Bahia, enfrentando uma situação difícil, porque eu fui para a Bahia com a ideia de organizar a luta armada. Próximo de onde estávamos, o Lamarca havia levado o grupo dele. Nós estávamos ali com o nosso grupo, meio secreto, um grupinho muito pequeno e muito rigoroso. Era uma base de guerrilha de ação popular. Eu reuni com a minha mãe e falei o que estava passando, que eu gostava do Euler, que eu queria ter realmente um relacionamento sério com ele, mas eu não podia ter, a não ser que eu morasse com ele, porque ele morava nesse local absurdo. Falava para Isaura, você vai para lá, você não sabe nem lavar roupa, você não sabe fazer nada. Porque, embora a gente fosse uma família de classe média com dificuldade, minha mãe sempre teve empregada na minha casa.
né? Foi uma paixão política, né? Eu apaixonei, assim, como eu queria, eu procurava eu procurava um revolucionário. Eu queria ter um relacionamento com um revolucionário. Tanto que antes dele eu namorei um médico do Rio de Janeiro que tinha sido preso no caso Marighella. Então eu deixei esse médico para ficar com Euler. E eu falava pro médico, né? Inclusive foi nessa rua de trás, eu namorando, eu falei para ele, sabe, eu acho que o Euler é melhor. Não era o Euler, né? Era o Paulo. O Paulo é melhor porque você lê Fernando Henrique Cardoso, você lê aqueles Celso Furtado, e o Euler, o Paulo, ele lê Marx, Lênin, é muito mais quente do que você, muito mais lá frente, né? E foi um término de namoro, assim, eu gostando dele, mas eu me posicionando politicamente. Então, misturou sempre em mim a política, essa questão da revolução, da necessidade de lutar pela democracia, né, por um mundo mais justo e tudo mais, com a questão do amor. Dali, então, estamos namorando, muito bem, e tal. Falei, bom, mas o pessoal lá não vai aceitar essa menina. Como que eu vou levar a Isaura lá? Como que eu vou levar uma fotografia dela? Não tinha jeito. E aconteceu que alguém da igreja aqui, que é da comunidade da igreja da Isaura, havia batido uma foto dela, que ela era uma garota bonita, e botou num jornalzinho, na coluna social, de uma cidade do interior, de uma comunidade de base do interior. E a Isaura tinha um jornal, um jornal que tinha a foto dela no jornal. Aí eu falei, então me dá esse jornal. Aí ficou bom, porque eu peguei aquele jornal, botei com outros jornais, eis que eu tinha uma foto da Isaura. Eu levei com um bocado de jornal lá, e estava no meio do jornal aquela foto dela lá, que ninguém poderia jamais descobrir aquilo ali. Depois de alguns anos que eu fui ver, meu Deus, foi o segundo namorado, eu já larguei minha vida, larguei faculdade, né? Para poder ter uma outra vida muito difícil, muito restrita em todos os sentidos. Eu não podia mais estudar. Eu não pude mais fazer muitas coisas que eu gostava, música que eu gostava de ouvir. O meu violão eu tive que deixar em casa, porque nesse local mulher não tocava violão, mulher não usava calça comprida nessa região para onde nós fomos. Eu volto a repetir, solteiro, morava sozinho lá em Livramento do Brumado. Tinha outros camaradas que moravam também lá, mas que a população não sabia que nós éramos da mesma organização. A gente não se contatava. Então, aparentemente, eu era um cara sozinho, solitário e vivendo pobre. Eu cheguei lá, fazia feira, aprendi a furar cisterna, fazer adobo de barro cru, fazer telha de barro. Trabalhador do sertão mesmo. Eu fui virando um homem bruto do sertão. Como que eu ia levar uma mocinha da cidade para lá? Eu saí daqui diretamente para o sertão baiano. Então, eu era uma pessoa extremamente urbana. Não tinha muito contato com roça, com interior. E daqui eu caí direto num local, na Chapada Diamantina, onde o Euler tinha construído uma pequena farmácia. E eu era estudante de psicologia da PUC e, de repente, eu era uma camponesa. Então, vocês imaginam os foras que eu não dei, né? Porque eu não conhecia nem o que era galinha-choca, né? Era complicado. Aí meus companheiros, camaradas falaram, ó, isso é paixão, nós não vamos entrar nessa, não vem pra cá de jeito nenhum, não autorizamos de forma alguma. Era um perigo. E eu tentava argumentar, mas aí aconteceu que eu estava vivenciando um problema, que eu era solteiro, as mocinhas de lá queriam namorar comigo, eu queria namorar com as mocinhas da Bahia, do sertão das moças lindas, mas eu era um cara com nome falso, José Moreira. E eu era um comunista, revolucionário, com um projeto de luta armada. Como que eu vou casar com a mocinha do lugar ou namorar? Complicado demais. Lá nós ficamos poucos meses, porque num determinado momento o padre da cidade, do local, começou a desconfiar de nós. Tomamos uma decisão. Vamos voltar a São Paulo para bater fotografia de casamento.
dois chegaram com a seguinte questão: nós precisamos casar. Então nós tínhamos que agora criar uma outra história, um casamento forjado assim, né? Na clandestinidade, né? Aí a Áurea comprou um vestido de noiva muito bonito, ela se arrumou e nós batemos fotografia na casa da Áurea. As primeiras fotos que a Isaura tem em preto e branco foi na casa da Áurea. E era só a foto, não precisava ter nenhuma cerimônia, né, nessa época. Aí voltamos para a Bahia munidos daquelas fotografias. Mas não adiantou muito, o padre não viu a fotografia no altar. Que até então o nosso casamento era mais uma morada junto para ver se eu realmente gostava dele, porque nós quase não tínhamos namorado. Exatamente. Casamos em 1970 e quanto? 74. Estamos voltando hoje aqui para ver esses papéis. A Isaura está com o nome verdadeiro aqui nesse cartório. Eu estou com o nome falso. Tanto que depois ela fica viúva no futuro porque ela teve de se desvencilhar do marido de hoje aqui, ó. Você tem que encontrar o seu rival. Encontrar o rival. Encontrar meu rival. O senhor Neto. Neto é direto ali no balcão. Direto com ele? Sim. Tem que buscar a certidão. Certidão? Casamento. Só um instantinho, deixa eu pegar. Tá? Aí, ó. José Moreira Gomes, Maria Isaura Lemos. Arnaldo Lemos, meu pai, a minha mãe, Isaura Lemos. Minha mãe. Eu tive muita oportunidade de escapar da Isaura. Na verdade, ao final casamos 3 vezes. Entendeu? Veja só, aqui foi o primeiro casamento. A família me chamava de Paulo, aqui eu casei com José Moreira e eu era o Euler, na verdade. Você vê que confusão que era. Então eu entrei aqui como noiva com esses bancos todos vazios. Assim, com os aplausos. Mas de qualquer forma, eu usei vestido de noiva. E isso para minha mãe foi uma vitória, porque eu achava isso burguês, né? Casar de noiva e tal. Mas aí eu conversei com um dirigente nosso. Ele falou assim, mas sua mãe já está fazendo tanta concessão, que custa você fazer uma alegria para ela? Agora, meu pai sofreu muito também. Sofreu muito. Aí eu lembro de um episódio, quando ela comunicou para o meu pai que ela ia embora. O meu pai saiu daqui, eu morava no outro lado da cidade, ele foi de ônibus. Então era assim, umas 6 horas da tarde, ele tocou a campainha da minha casa, quando eu abri a porta, ele pôs a mão na cabeça e ele falou assim, perdemos a Isaurinha, ela vai embora. Quando ela veio aqui e casou, e nós então preparamos as malas para voltar para lá, quando o ônibus parou na cidadezinha, onde é uma cidade anterior onde nós morávamos lá, mas essa família baiana minha morava, da dona Natalina morava ali. A dona Natalina tinha um filho que era um carroceiro, que era o Binha. O Binha veio buscar as malas minhas no ônibus. Aí no caminho eu perguntei, como é que está o Zé Cearense? Ah, o Zé Cearense? Ih, rapaz, a sogra dele morreu, ele mudou rapidamente. E os meninos? Foi todo mundo embora. O Zé Cearense foi embora com os filhos? Sei. Tá. E o Neco, como é que tá o Neco? Ué, o Neco também viajou, muito tempo viajou, não se sumiu o Neco. Eu falei, repressão. Nós vivíamos assim, sarilhado, entendeu? Aí eu passei e falei assim, Binha, passa aqui. Passamos lá, tinha um muro. A marca no muro, ó. Aquela marca. Nós tínhamos que fugir.
Então, quando a Isaura não entendeu nada. Entre o ônibus e a casa da Natalina, eu tomei a decisão de mudar. Tomei a decisão de mudar, sem falar para ela, é uma decisão radical. Ó, que chegou a Dona Natalina, vocês chegaram, eu falei, não, viemos despedir da senhora, estamos indo embora. A Isaura, como? A Isaura deu um parará, não conseguia nem andar. Eu não conseguia andar mais. Eu falei para ele, eu não vou dar conta de ir embora, porque minhas pernas da cintura para baixo não mexem mais. Eu fiquei deitada quase que um dia todo. Ele falou, mas não é possível, você tem que andar, nós temos que sair daqui, nós estamos correndo risco. E quando então de se vir embora, o povo começou a chorar. Chorava, os homens, mulheres. E nós saímos do carro, o povo chorando atrás. Despedindo de nós. Eu sou assim, desculpe. Depois eu falo mais. Eu venho por ti. A força da mata é muito dominante e amedronta qualquer um. É uma coisa muito fantástica. Eu diria que se trata até mesmo de um privilégio viver naquele ambiente. E eu e sua mãe vivíamos ali os melhores momentos de nossas vidas. Além do nosso intenso amor e admiração mútua, moramos ali por vários anos, vivendo na massa densa e escura floresta, tirando quase tudo da própria mata. Alimento, moradia e inúmeros objetos caseiros, tudo vinha da floresta. Então, essa carta é um presente, né? Os presentes do meu pai são cartas, poesias, músicas. Eu costumo dizer que eu já nasci na política. Não só cresci, mas como eu já nasci. Porque eu nasci no Acre, né? Literalmente no meio da selva, no meio da mata. Que meus pais construíram uma casa no meio de uma clareira, na Mata Amazônica, né? Casa de adobe, caçava para comer, plantava, né? Então, eu já nasci nessa situação. Nós ficamos de setembro a dezembro, na Bahia. Quando foi em dezembro, nós tivemos que sair da Bahia. Então, de 75 a 80, nós ficamos no Acre. Tatiana, essa foi sua primeira viagem clandestina. Assim que a bolsa estourou, você estava querendo pular fora do útero, portanto, mas você já nasceu secreta. Éramos muito, mas muito pobres, muito mal vestidos e humilhados, e além disso, tudo fazíamos para não despertar atenção, porque éramos revolucionários clandestinos, com nomes falsos e a vida a prêmio. A Isaura sozinha, eles não deixaram que eu ficasse naquela maternidadezinha, mandaram eu embora. Mas quando eu vi a Tatiana no outro dia, olha, gente, eu tinha quase 12 anos que eu usava nome falso, longe da minha família. Eu já era aquele personagem clandestino, já era aquele nome ali. Para mim era aquela pessoa. A gente vai adotando aquele nome, a vida, era aquela outra pessoa. Não havia mais minha família longe de mim muito tempo. Quando me mostram a Tatiana, gente, quando a Tatiana mexeu, a cara da minha prima Vanilda, gente, aí eu lembrei que eu era aquele cara, eu era o Euler de Goiás. Quando eu saí de casa, não passou pela minha cabeça que eu não ia mais ver a minha mãe. Então eu saí e fui para essa vida clandestina, né, devido à perseguição do Euler, mas que acabou também eu sendo envolvida nessa esquema de segurança. E fomos para um local ermo onde ela não sabia onde eu estava e nem a minha família.
mãe também tinha consciência do perigo que era, né? A opção que ela estava fazendo, né? E aí a minha mãe, eu segurando minha mãe, aí a minha mãe chorando muito, para de fato pode ser a última vez. E para minha mãe foi. Foi a última vez que minha mãe viu a filha. Os 14 filhos estavam todos aqui, né? E a Isaura resolve ir embora e a gente não sabendo onde ela estava. Pior é isso, a gente não sabia onde ela estava. Sempre um companheiro vinha para São Paulo, recebia as notícias da minha família através de um irmão meu, que era sempre o intermediário entre nós, o Paulo, né, já falecido, e trazia de volta as notícias da minha família para mim. Eu estava grávida de 7 meses da minha primeira filha, da Tininha. E a minha irmã também estava grávida da primeira filha, então nós fizemos uma carta contando primeiro tudo o que tinha acontecido de bom na família, né? Que tinha acontecido, tinha nascido a sobrinha, linda, tal, contando, para depois falar que, ao mesmo tempo, tinha acontecido toda uma tragédia. Então, nessa carta, a gente contava. Isso já fazia assim, quando ela recebeu a carta, a minha mãe já tinha morrido há 3 meses. Isso para mim foi caiu um grande peso em cima de mim, né? Eu fui esmagada emocionalmente por aquela notícia. E aí aconteceu de eu ficar muito estarrecida com a notícia e fui lá fora e falei assim, eu quero que vocês me deem todas as roupas que tiver para lavar, que eu quero lavar roupa. Porque naquela época nós lavávamos roupa no meio da mata, numa bica que o Doca tinha feito para nós, uma bica muito bonita, no meio mesmo da Mata Amazônica. E lá no meio da mata é que eu coloquei para fora toda aquela dor que eu estava sentindo e gritei muito, 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 né? E passei, depois disso, 1 ano, todo final de tarde, eu chorava quase que 1 hora, 2 horas seguidas, né? A gente usava muito rede na casa, né? E eu deitava na rede e chorava muito. E fomos para São Paulo, num ônibus que a viagem são 3 dias. Eu vim os 3 dias chorando no ônibus, de forma muito contida, para também não despertar nenhuma suspeita, nenhuma conversa que pudesse expor nossa situação. O que acontece? Eu cheguei em casa da minha mãe, na casa da minha mãe, e fui olhando as coisas dela e ela não estava mais lá. E não queria chorar o que eu gostaria, o que eu precisaria chorar, porque eu pensava assim, minha família já sofreu demais. Já se passaram 4 meses. Eu não quero que o meu pai reviva tudo de novo o que ele passou. Então eu chorei, mas eu fui bastante contida, assim, e eu sentia o corpo todo doer por eu não poder extravasar tudo aquilo que eu estava sentindo. É que quando veio a anistia, nós ainda morávamos no Acre, nas matas do Acre. A minha irmã estava vindo do exterior da França, a Marina, torturada, e veio da França, foi recebida no aeroporto pela anistia, o grupo da anistia. Quando a Marina saiu do avião, que entrou no saguão, eu também entrei no saguão. Aí os repórteres achavam que tinha chegado a Marina e eu do exterior. E quando foi à noite, aí foi a emoção. À noite eu vi na televisão pela primeira vez, falou Marina e Euler.
Ele saiu em 68, 69 de casa e só foi encontrar em 78. Em 79. Aí nós retomamos, aí eu vi os meus irmãos, então foi muito emocionante. Então eu retomei o nome de Euler naquele dia, foi dezembro de 79. Isso. Ele fala organizadamente? Não, ele fala organizadamente que sabe falar. E outra coisa, ele sai assim. Ele não falou nada. Aqui. Bora filmar o neném. Que quando nós voltamos e viemos aqui, eu trabalhei no hospital, aí cheguei em Goiás, nós chegamos com uma mão na frente e outra atrás. Então nós chegamos com aquelas malas de papelão, as malonas grandes, com umas panelas velhas. Então quando nós chegamos aqui na casa da mãe do Euler, nós parecíamos dois indigentes. Tenho feito uma política diferente, sempre ao lado dos mais sofridos. Para continuar essa luta, preciso do seu voto. 65123, 65123. Tudo indicava que ia para um lado, volta e se reconstrói. Hoje é deputada no 4º mandato, faz um trabalho muito bom como deputada, é muito elogiada até por quem não é do partido e elogia o trabalho que ela faz, né, como deputada. E agora a filha também, a Tatiana, como vereadora. Depois tem uma filha cantora, a Júlia, doutora em política. É surreal, né? Olha, é surreal. Na verdade, eu tracei a minha vida toda para não mexer com política, sabe? Porque eu queria uma coisa mais leve para minha vida. Tanto é que eu fui trabalhar com moda, né? Mas um dia meu pai chega, estava nessa mesa aqui do almoço, meu pai e minhas 2 irmãs. E um advogado dá para ele a sentença, tinha dado para ele a sentença que ele não poderia mais ser candidato. E aí ele solicitou que uma das filhas desse essa sequência. Eu acho que primeiro foi você, né, Maíra, que ele pediu primeiro? Foi. Ele começou a chorar, sabe, na hora do almoço, porque a nossa família, a família dele, é muito emotiva. Então, assim, todo mundo chora à toa, o olho lacrimeja o tempo todo. Ele pediu se alguma das filhas podiam continuar e ser candidata. E aí eu lembro que a primeira foi a Maíra. E aí eu fui e me propus, porque como eu sou muito conhecida aqui, eu vi também que ele meio que queria que eu fosse, porque seria mais fácil de eu ser eleita, né? Né, que falou, eu vou, pai, não sei o quê. Mas assim, ela falou, e ele até preferia que fosse ela, que ela já era conhecida e tudo mais. Eu ofereci na hora do almoço, quando foi tipo 15 horas da tarde, eu já tinha voltado atrás. A Júlia, que é a caçula, que sempre foi intelectual, sempre fez movimento estudantil, passou essa fase que eu e a Maíra não passamos, que a gente tinha assim vontade de não participar nada, porque a gente sofreu mais as coisas, né? A Júlia já era pequena, então ela conseguiu fazer isso. Eu entendo o seu desejo de passar isso para nós, mas não é nessa seara que eu vou lutar. Eu vou ficar nos bastidores, eu quero trabalhar mais numa militância de movimento social, eu quero estudar as teorias de revolução. Eu quero ser professora, né, universitária, enfim, eu tenho outros planos para minha vida. Essa é a vida de vocês. Eu sinto muito, mas não é a vida que eu escolhi, eu não vou fazer isso. E aí, que eu me lembre, a Tati se dispôs meio que também aos prantos, assim. E eu é a que menos gostava, assim, de me envolver, menos queria, sabe? Foi um choque para mim. Assim, quando ela se ofereceu, eu também. Porque a Tatiana, ela era mais, acho que ela é mais radical do que eu, assim, de ficar contra a política, ela era mais. Eu não consegui ser igual a Júlia de falar, essa é a vida que vocês escolheram. Eu não consegui. Tatiana cresceu na política, herdou de seus pais o exemplo de luta e paixão pelo povo em 2000. E fui eleita a 3ª mais votada de Goiânia. Então, acabou que já estou no meu 2º mandato.
de vereadora. Vou concorrer agora ao 3º mandato. Eu sinto que a única herança realmente que um pai pode deixar para um filho é o exemplo. Eu, na verdade, não acreditava de forma alguma que ia ser eleito, porque o poder econômico, ele influencia muito, né, nas eleições aqui no Brasil, e podia ser diferente aqui no estado de Goiás. Hoje eu sou esposo da Isaura. Olha, interessante. A Maíra, ela quando nasceu pequenininha, quem é essa menina? A filha do Euler, era vereador, a filha do Euler. Depois virou o Euler. É o pai da Maíra. Olha, é bom e tem um lado ruim. O que é o lado ruim? Não é o plano da Isaura, seu marido da Isaura. Eu tenho um grande orgulho da Isaura. Por ele não ser o presidente estadual do partido, eu estou assumindo a presidência estadual do partido. Ele se sente bastante deixado de lado, vamos dizer assim. Tem 5 mandatos. Eu diria que não tem ninguém mais admirador da Isaura do que eu, do ponto de vista político. Acho que não tem. Além do físico, você que é uma mulher muito bonita, que eu sou bonito até hoje, na verdade. Então, eu fico sempre brincando com ela. Você tem o quê? Você tá bom, rapaz? Nós votamos vocês, a Isaura, né? A Isaura. Estamos lá do Bairro da Vitória. Tudo bem. Você vai da Vitória? Você mora lá? Moramos lá. Ganhou casa lá? Ganhamos, graças a Deus. Foi na época da luta. Quando a gente fazia reunião lá no CEPAL, lá, elegendo aquela gente. Bom, de ver eles aqui, né? Porque ele lutou pela gente, pela classe que mais precisa, né? Ele tem uma... A gente conhece a trajetória deles também. O que você conseguiu de Na coincidência? luta, né? Nós lutamos juntos. De lutar a favor do povo, né? Da maioria. Que não é fácil, não. Vocês lutaram, sua mãe, você ganhou o lote? Como é que foi a história? Foi minha mãe que ganhou. Quantos anos você não nos vê? Tem muitos anos. Estamos mais velhos, né? Aí, ó. Olha, eu tinha um bigode. Bigode. Mas não sei porque o bigode tá ficando branco, entendeu? Não, mas a aparência não sei por que é a mesma. tive de tirar o bigode, tá ficando branco. Celso, foi um grande prazer, amigão. Um abraço. Dá um abraço à sua mãe lá, viu? Depois vai visitar vocês. Tá, obrigado, um abraço. Tchau. Deus. Também. Eu fui descobrindo o amor, eu e a Isaura fomos nos descobrindo. Eu não tinha muita orientação, assim, de orientação sexual, uma vida sexual anterior grande, não tinha, intensa, e nem ela. Nós nos conhecemos, nós tivemos essa vivência, nós próprios fomos aprendendo da nossa vida, entendeu? Olha, essa praça Carlos Gomes, para nós isso é muito importante, porque é aqui que a gente se namorava. Desde quando nos conhecemos, não tínhamos onde encontrar, não tinha lugar nenhum. Então ficávamos aqui, principalmente nesse banquinho aqui, não é isso? Nesse canto aqui que nós mais conversávamos, fazíamos planos, aqui. E aqui nós éramos verdadeiros, aqui éramos nós, mas fora daqui. Então não tinha nenhum ambiente que nós tivesse liberdade para conversar, a não ser aqui. Você mesmo falou que estava reconhecendo que você tem que tratar melhor as pessoas. Mas o que tem isso? Mas você acha que tudo que você faz não interfere no nosso relacionamento? Se você trata as pessoas mal, se você grita, se você... Claro que interfere no meu amor por você, ué. Interfere. Então, se eu fosse uma pessoa assim, interferiria no seu sentimento comigo. Não é? Você é assim, e interfere. Então, só que eu estou levantando que eu digo a você que eu tenho a visão do passado de vida, entendeu? Eu não tenho a visão de condenar, digamos assim, o passado. A partir do presente, estou condenando tudo aquilo. Não tenho essa visão. Mas eu não tenho também. Você tem a visão de querer condenar. Não eu tenho. sinto isso, Isabel. Sinto isso. Não, eu não sinto arrependimento de nada do que eu fiz. Eu amava você muito. Era
muito feliz. Então. Tanto que nós casamos. Até hoje, Se eu né? não Tem te amasse, problema. eu não ia Como casar. você pode ficar Eu não casei 42 com anos com vocês. pessoa cheia de problema que não existe nada? Tem problemas, olha. É normal isso. Não é verdade? Vamos lá então? Vamos dar um beijo, então. Tá. Então dá um beijinho melhor, né? Vamos lá então. Olha que lindo, olha. Eu tinha realmente essa visão política, mas eu realmente apaixonei. Como é que é? Fiquei te esperando você então. voltar. Você quer tomar um colher? Olhando sua fotografia. Quer um colher? Não, você quer? Pode pegar. Quer ficar um colher? Compra você, não quero. E o que você tem? Vocês aceitam? Hein? Você tem de coco queimado? Tem. Tem de coco queimado? Nada, não. Quanto que é?